Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui com Antônio Carlos, conhecido como Cookie. Tem um acervo gigantesco, muitas histórias aqui para contar a respeito do Corinthians. E hoje vamos trazer um papo muito agradável aí para vocês. Apresentar na mesa Luiz Cano. E aí, galera? Paulo Tadeu Gomes Nogueira e a atração da noite, Cookie. Cookie, seja bem-vindo. Olha, muito obrigado pela oportunidade, é muito bom receber vocês aqui. E o mais importante de tudo, né? Vamos falar do acervo, vamos falar de Corinthians, vamos falar de política, vamos falar de futsal, vamos falar de tudo. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando. E sucesso pro programa de vocês, de coração, de verdade. Nós sucesso. que agradecemos a recepção aqui, que, diga-se de passagem, é a melhor possível. Que recepção, meu querido. Obrigado por abrir as portas aqui pra gente e nos receber tão bem. Imagina, eu que agradeço. Isso aí faz parte, acho que, né, hoje em dia tá tão difícil, né, já que a gente tá... Vamos fugir um pouco do assunto, mas as famílias, né, eu sou de uma família de italianos que todo mundo colocava, o nono colocava aquela mesa que ia 40 pessoas, hoje não existe mais, e eu carrego isso comigo até hoje. Então, para mim, é muito prazeroso receber amigos, receber pessoas, e principalmente, isso aqui é meu, mas não é só meu. Que graça tem eu fazer isso aqui sozinho. Então é muito bom por estar podendo compartilhar com vocês. Legal. E nada mais, acho que faz parte da minha obrigação tratar todo mundo que vem aqui com muito respeito e fazer a pessoa se sentir em casa. E que o dia que eu for na casa de vocês, eu quero me sentir assim. E de família italiana, a pizzinha que a gente já comeu aqui de entrada. Amanhã é o mesmo horário, né? Amanhã é o mesmo horário. Nós vamos gravar uns 10 episódios aí, porque tem muita história pra contar. Não dá ideia. Não dá ideia pra louco, não, senão amanhã vocês vão ter que voltar aqui. Pô, se chamar, eu já tô, hein? Se chamar, amanhã é o mesmo horário, viu? Ô, Cookie, então vamos começar? Bora. Conta um pouquinho da sua trajetória pra nós. Como é que começou, né, essa questão, essa paixão pelo Corinthians, esse processo de gravações, para chegar hoje nesse acervo gigantesco, cara? Bom, a paixão pelo Corinthians começou, eu falo, desde a barriga da minha mãe, né? O corintiano, ele nasce corintiano, né? Ele não se torna, ele nasce corintiano. Mas é assim, vamos começar, né? Falar mais sério, então. Meu pai, ele faleceu num acidente de lambreta, né? Eu tinha apenas 5 meses. Minha mãe casou novamente, depois de 2 anos. E meu padrasto era corintiano. Bacana. E eu me tornei corintiano por conta disso. Agora, com relação a esse acervo aqui, eu falo, a mesma pergunta é a mesma resposta de sempre, né? Logo que eu tava ali para casar, eu comprei um videocassete e começou a passar o programa Grandes Momentos do Esporte da TV Cultura. Legal. Extinto programa que era sensacional. E o apresentador falou assim: se você tem videocassete, grave, vamos exibir a campanha de 1983. Nossa, eu coloquei lá o... Ali foi onde começou. Ali foi onde começou, eu falei, opa... Virou mas paixão. na verdade não foi ali que começou. Eu coloquei a fita no vídeo, tem até vídeos aqui, ó. Apertei o REC e gravei a campanha de 83. Agora, onde começou foi o seguinte: à noite eu assisti, no outro dia eu assisti de novo e no outro assisti de novo. Viciou. Eu falei, rapaz, esses gols da campanha de 83, Sócrates, Casagrande, Birubiru, Zenon, aquele time bicampeão paulista de 83. Paulinho, Daniel Gonzalez, Alfinete, tem um quadro ali, ó, Solito. O time do Corinthians de 82 e 83 foi assim, o que mais me encantou, porque eu tinha 14 para 15 anos. Aquela época que você entrava no estádio que tinha aquela chuva de papel picado, as torcidas... Fogos. Era lindo, né? Bandeiras, bandeirolas, bandeirantes, né? Então foi assim, eu assisti. Aí no Corinthians jogou depois contra um time, acho que foi contra o Náutico, eu gravei e falei, rapaz, eu tenho a campanha de 83, tem esse jogo. Eu posso gravar todos e assistir quando eu quiser. Bacana. E ali foi... E até hoje eu gravo todos os jogos assim com uma diferença, né? Se o jogo passa na que nem agora, os últimos jogos passou na ESPN e... Na Sport TV. Na Sport TV. São 2 narrações diferentes. Sim. Eu gravo na íntegra nos 2. Os melhores momentos, eu vou dar nome aqui, que acho que não tem problema. Não. Eu gravo da Globo, da Band, da Gazeta, da Fox, da ESPN. Então eu tenho todos os ângulos e todas as narrações, que faz o acervo ficar rico mesmo. Quem é que faz um trabalho desse, né? Há 34 anos eu tenho aqui a história do Corinthians. E assim, o programa Grandes Momentos do Esporte passava muito gol da época do Rivelino, daquela anos 60, 70. Então eu tenho muita coisa
dos anos 60 e 70, porque eu gravava esse programa Grandes Momentos de Esporte e gravava também o programa Gol Grande Momento, na época ainda com Alexandre Santos. Alexandre Santos, que era de domingo a meio-dia. Pô, e passava só gol antigo. Era época de 80 e... 70 e alguma 70 coisa, alguma né? coisa, né? No começo dos anos 90, passava-se gols dos anos 80 e 70. E o interessante é que você pegou também uma época de ascensão de vídeo, né? Naquela época era muita procura pelo vídeo, né? Que era uma coisa que estava chegando no Brasil, né? Vamos dizer assim, e começou as grandes gravações a partir do cassete, como você disse, e daí a gente veio só evoluindo com isso tudo, né? E você hoje pegou todo esse acervo que você tem, você está fazendo essa transformação, como que funciona isso? Bom, vamos lá, vamos voltar ali na sua primeira pergunta, né? Eu lembro que o primeiro videocassete que eu tive, logo que eu casei, ou você ia pra lua de mel ou comprava o videocassete. Então, era caro, né? O meu era caro, era um absurdo, era coisa de rico. Videocassete era um absurdo. A linha de telefone estava 4, 5 mil reais, vai hoje. Dólares. Na época. Acho que era cruzado. Você trocava um carro por uma linha telefônica na época. Impressionante. Então o videocassete era um absurdo. Então, em acordo com a minha parceira, a Alessandra, que é minha esposa, nós estamos 38 anos juntos. Te amo, viu, Alessandra? Ela topou comprar o videocassete porque a gente gostava muito de cinema também, né? A gente, nossos 6 anos de namoro nosso, era cinema, essas coisinhas aí, baladinha, cinema. Então ela topou por conta do filme, de a gente assistir filme. E por coincidência, esse dia aí, o cara sugeriu isso, o apresentador sugeriu isso, e eu gravei, por sorte eu gravei. Esse dia, a partir dali, eu nunca mais parei. Ele não parou mais. Então, mas aí, como você mesmo falou, né, Tadeu? A tecnologia ela vai evoluindo, né? O mundo vai mudando, né? Aí começou a ter os DVDs. Aí eu comprei, em 2005, um gravador de DVD para passar os meus VHS para DVD. E fiz isso. Só que em 2017 eu fui conferir os meus DVDs. Caramba. Metade desses DVDs aqui, ó, não funcionava. Nossa. Falei, VHS e DVD já é coisa do passado. Só que eu tenho que fazer esse trabalho. Para vocês terem uma ideia, eu fui fazer uma cotação agora recentemente para converter essas fitas que tem ali e aqui que vocês estão vendo, custa 350 mil reais para converter. Isso mesmo. Tá? Você faz um cálculo aí, ó, custa é até um pouco mais, porque a maioria das minhas fitas foram gravadas em EP, que são 6 horas. Então, se você for fazer uma cotação agora no Google aí, tá R$90 para converter uma fita de 2 horas. E eu fiz o cálculo em cima de 2 horas em torno das 700 fitas que eu tenho. Dá muito mais do que isso. Dá os 300 mil reais. Nossa, dá muito mais. Vai dar quase 1 milhão, na verdade. Só para transformar isso em um material DVD. Muito valioso. Só que, como eu disse, lá voltando, né, o DVD já é uma tecnologia que... Mas o Blu-ray, esqueci de te falar, o Blu-ray é uma tecnologia muito boa. Muito superior. E não estraga, viu? Tem uma observação que a gente comentou lá. Mas também você não acha mais mídia de Blu-ray. Você não acha, é difícil. Ficou ultrapassado mesmo. Hoje é pendrive, tanto é que hoje eu gravo SSD, né? Eu comecei gravando em VHS, depois DVD, aí passei de VHS para DVD, não funcionava. O que eu fiz? Eu falei para vocês aí nos bastidores, né? Sim. Durante a pandemia, tinha mais de 50 videocassetes eu gastei aqui para converter isso. Por quê? Porque esse videocassete que vocês estão vendo aqui, eu uso ele para rebobinar a fita. Então, antes de levar para um videocassete bom, eu rebobino essa fita 10 vezes. E aqui, ó, eu passo álcool isopropílico nela para poder limpar as fitas mofadas. É um trabalho que eu faço com a minha esposa aí de 3 horas por fita. Olha como esse acervo é valioso. Que paixão, hein? Que paixão. E desse acervo aí, o que te chama mais atenção? Vamos falar da paixão. Só para concluir, né? Então, eu passei no Image Burn, transformando em arquivo, que hoje tudo que eu gravo no pendrive é um arquivo, né? E joguei nos 16 HDs que eu tenho lotado hoje. Então aí que... Hoje você está seguro? O acervo está totalmente digitalizado. Antigamente, se você quisesse ver um gol aqui, eu pegava essa fita, 6 horas de fita, onde que tá? Eu tenho um arquivinho no Word. Busca ali, rapidinho. Não, busca. Até você achar, vai uns 10 minutos. Hoje, eu separei por pastas, por ano, por jogos. É só você clicar lá e já tá na hora. Você clica e tá na hora. Você clica e tá na hora. Agora, uma curiosidade. Eu levei, só pra concluir, viu, Tadeu?
Depois eu respondo a outra pergunta que eu já nem lembro qual é. Vai embora. Mas é o seguinte, para concluir, Segue o baile. eu fiquei em 3 aparelhos aqui durante 1 ano e 8 meses, 16 a 18 horas por dia, fazendo esse trabalho aqui na pandemia. A pandemia serviu para isso. O meu acervo hoje está totalmente digitalizado, salvo em 16 HDs. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, rapidinho, uma curiosidade. A época das fitas, a gente, quando alugava, tinha que rebobinar para não tomar multa, tinha todo aquele processo. Você emprestava essas fitas para alguém, exigia que devolvesse rebobinado? Como é que era esse processo? Olha... Ou nunca emprestou para ninguém, então, nunca saiu daqui? Tem um caso aí que eu não... Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte, eu vou falar vai dar problema, né? Levou embora mesmo? Pô, eu nunca... Não devolveu até mais. uns 3 anos atrás, essas fitas nunca saíram daqui. Aí eu emprestei para um amigo aí, e ele me devolveu as fitas, mas deu uma pisada na bola, porque ele conseguiu umas coisas que eu não tinha. Que não tem nada a ver com o Corinthians. Mas falei, porra, cara, eu te dei uma história aí de Corinthians aí, e agora você tem um negócio que me interessa, você não vai me dar? Não forneceu. Então é um papo assim muito... Sim, não foi legal. Muito, chato, muito desagradável. Não, mas é uma coisa que você tem que ter um carinho, porque é um material extremamente valioso, né? Então tem que ter essa preocupação mesmo. E conta pra nós... Ai, perdão, Tadeu. Conta então um pouquinho, quando ele falou do material, que o Marcelinho não tinha um gol e você tinha o gol do Marcelinho. Não, na verdade assim, né? Eu assisti uma reportagem do Marcelinho Carioca dizendo que ele tinha sido assaltado. O irmão dele veio com as coisas dele do Rio de Janeiro. Sim. Entre elas, as coisas que veio os videocassete da época dele. Sim. Com os gols dele lá, né? E ele foi assaltado e roubaram essas fitas. Aí eu fui no Pacaembu. Aquela época que você tinha acesso aí à boca do vestiário ali, na entrada do vestiário, onde os caras saíam. Por trás do tobogã. Bem atrás, debaixo do tobogã do vestiário. Aí eu falei, Marcelinho, eu sou colecionador, eu tenho todos os seus gols. Ele, você tem? Ele não acreditou muito. Sim. Falei, se você quiser eu faço. Ele fez, faz, beleza. Cara, fiquei 3 meses, acho que, editando os gols do Marcelinho. Aí eu voltei lá, depois que estava pronto, num jogo, fui lá de novo na boca e falei, Marcelinho, a fita com todos os seus gols tá pronto. Ele fez assim pra mim, mano, você tá falando sério mesmo, velho? Falei, cara, eu sou colecionador, meu. Quem me conhece sabe, eu tô te falando a verdade. Aí ele marcou um jantar no Bar do Nico, que é um delegado, que tem uma pizzaria. Nico. Tem uma pizzaria lá no Ipiranga, eu morava no Ipiranga na época. Fui lá, eles colocaram lá um videocassete com TV, lembra que tinha um videocassete com TV? Sim. Coloquei lá, já introduziu a fita com os gols dele e ali foi. Eu cheguei acho que 7, 8 horas da noite, nós ficamos até 1 hora da manhã, assistindo os gols dele, comentando e falando. Foi um dia muito especial pra mim, porque o Marcelinho era um ídolo, é um ídolo do meu filho Rodrigo. Pra mim, o maior ídolo da história do Corinthians é o Dr. Sócrates, na minha opinião. Pros mais velhos é o Rivelino. Pro meu filho é o Marcelinho Carioca. Inclusive pra mim. Marcelinho Carioca. Então o Marcelinho pra mim é o meu ídolo. E foi isso. E eu fiz eu dei de presente pra ele. Agora teve um outro caso que isso aí não tava nas fitas dele, porque foi depois. O Corinthians jogou contra o Jorge Wilstermann da Bolívia. E eu vou falar o nome aí. A emissora lá da Bolívia pediu $1 milhão pra Globo pra liberar o sinal. A Globo não topou pagar, o jogo não foi exibido. Eu fui buscar os gols desse jogo na CNN e dei de presente pra ele. E esse gol, ele faz o gol, gente. Ele me contando lá, né? Quando falou, não acredito que você tem esse gol. Falei, pois é, eu tenho. Você vê como eu sou colecionador, né? Você não tava na tua coleção. Ele pega a bola no meio de campo e ameaça bater, o Vampeta, não, toca! Aí o Vampeta faz assim, ó, depois de 3 segundos. Golaço! Ele fez o gol no meio de campo, na gaveta. Ele batia fácil. Batia fácil. É um dos maiores ídolos. Os 3 maiores ídolos na história do Corinthians, pra mim, em termos de futebol, é o Sócrates, o Marcelinho e o Neto. Essa que é a grande verdade. É a minha opinião. E pros mais velhos, como eu repito, é o Rivelino. Pra molecada aí, já chegou a ser o Tevez. Hoje deve ser o... só que não podemos deixar de esquecer. Hoje deve ser o Roger Guedes. Hoje o Renato Augusto. Tá ali, ó, joga de terno. Ganhei uma camisa no meu aniversário do ano passado, dele, autografada pelo elenco todo. Eu vou citar um nome aqui, apesar de não ser corintiano, que eu acho que um cara que tá fazendo a diferença hoje é o Cássio. Há muito tempo, ele tem que ser reconhecido ali pelo Corinthians. É porque por ser goleiro, talvez ele não tenha a mesma
visibilidade, né? O goleiro é a profissão ingrata do futebol, né? Vamos dizer Não, assim. mas a torcida reconhece, né? O Cássio é um grande ídolo da história do Corinthians e não tenho dúvida. A hora que o Cássio parar, O Carlos Acho que hoje ele é o maior. tem né? que Acho hoje ele é o maior colocar, ídolo do tem que Corinthians. colocar um busto dele lá no Parque Sim, São sim, Jorge. sim, sim. Ele merece. Ele Mas deixa eu fazer Ele um merece. adendo aqui, Ele merece, gente, que meu pai falava muito do Luizinho. Eu também não vi jogar, que era um ponta-direita, que o meu pai era um espanhol, que ele falava. Quando Luizinho ele Pequeno Polegar? Pequeno Polegar, que quando ele falava do Luizinho Pequeno Polegar, meu pai chorava, caía lágrima. De tão corintiano que esse Luizinho é. Então eu vou te contar uma história. Eu trabalhei como assessor do Tuma na eleição de 2018 no Corinthians. E quem veio trabalhar comigo foi a Patrícia Trujillo. Esse sobrenome te chama atenção? Ela é filha do Luizinho. Eu dei de presente para ela uns 30 ou 40 minutos de melhores momentos que eu tenho de Corinthians 3-2 no Bayern de Munique colorido, com 2 gols do Luizinho Pequeno Polegar. Eu tenho isso no meu acervo. Legal. Meu pai falava que esse foi o maior jogador do Corinthians. Eu não é da minha época. Não é, vi, eu também vi, não é vi. minha, mas tem no acervo aí algum. você tem essa? Eu dei de presente para ela 40 minutos. Vamos passar pro pessoal ver, né? Vamos pegar algumas E aí imagens aí, depois você passar. pode passar para nós pra gente colocar para as colocar na pessoas. edição. Né? E desse acervo aí, o que você tem que você tem um carinho especial? Então, todo mundo me pergunta briga isso. boa, né? né, cara? Eu já Muita- falei, muita eu já, coisa, na né? verdade, assim, é igual eu fui num programa e falaram, escala o time do Corinthians. Pô, eu escalei. Se eu for escalar hoje, vai dar outro, porque são tantos jogadores, né? O meu acervo é a mesma coisa, mas eu vou ser bem sincero pra vocês. Tem a final de 77 que eu adoro. A final de 79, Gol do Brasil. eu fiquei escrevendo carta pra TV Cultura, acho que uns 20 anos. E botando no correio. Passa a campanha de 79 que eu não tenho. O último programa que a Cultura passou, antes de programa ser extinto, foi a campanha de 79. Eu fiquei 25 anos atrás de um jogo, Corinthians 8-2 na seleção de Trinidad e Tobago, de 82, com 4 gols do Dr. Sócrates. Eu consegui. Agora, o que eu mais gosto mesmo é dos anos 80. Todos. Época boa, né, cara? Eu consegui aí obter todos os gols dos anos 80 aí. E. Meu, olha, é uma época assim. Ficou marcado. Mágica. E você teve que abrir mão de muitas coisas para poder fazer essa captação. Cara, né, não é. Então. Aí que eu repito. Principalmente lá no começo, que não tinha toda essa tecnologia, né? Isso mesmo. Então, que- hoje voltou a ter esse problema, né? Você programa o negócio lá, ele não grava. Ele se perde, é impressionante. O aparelho que eu tenho lá, o programa, ele se Então perde. você tem que estar ali na frente. Tem que pra estar poder lá. gravar. Quando eu vou no estádio, é a Alessandra que grava pra mim. Tem que ter E alguém. tem algum apoio? O Corinthians algum dia apoiou? O clube apoia? Você tem apoio de alguém para manter esse acervo? Não, isso aqui eu faço com Por o meu amor mesmo, suor, né? com o meu amor, sozinho. Eu vou até contar uma situação aqui pra vocês hoje. Eu tô passando um momento assim financeiro muito difícil. Aí o meu acervo está à venda. Tá? O acervo tá avaliado em torno de 1.200.000 reais. Só que, pô, você vai se desfazer disso? Cara, eu não preciso me desfazer disso. Por quê? Se eu pegar, né, nós estávamos até conversando ali antes, né, Luiz? Se eu pegar o meu HD, que tem lá anos 80, e copiar para um outro HD, a qualidade vai ser exatamente a mesma. Não vai mudar uma vírgula, não vai perder uma vírgula, 1 milímetro, uma frame de qualidade. Não vai perder. Quando era videocassete, que você pegava a fita do videocassete perdia, e né? Perdia copiava muito, para outra fita, a fita backup ficava uma tragédia. Ficava horrorosa. Hoje não. Então, por isso que eu posso vender o meu acervo hoje. Porque eu faço uma cópia no HD, porque eu não vou, sinceramente, você vai jogar isso tudo? Não vou, isso eu não vou fazer nunca. Claro. Eu só vou parar de gravar. Repito, quando eu morrer, eu paro de gravar. Vai demorar bastante, né? Acho que Ó, fica aí a dica aí, Deus tal, Deus, ó, muitos gols pela Esporte frente Clube aí. Corinthians, pra você corintiano aí que gosta de manter essa história Boa. aí, independente de ser corintiano, palmeirense, São Paulino, santista ou qualquer clube O que você acervo torça, é privilegiado. isso é um acervo muito rico, isso é a história do futebol, E a tá em história do alguma- esporte tá aqui, gente. Tem alguma plataforma aí para Espera só um minutinho, foi importante, Tadeu, ter falado nisso, porque você falou de outros times, né? Sim. Eu já fiz coletânea pra palmeirense, todos os Corinthians e Palmeiras. Pro legal, cara, legal pro também. cara Não é voltado ver todos só os pro Corinthians e Corinthians, Palmeiras, ele precisa precisar de uns 2-3 meses do que eu mandei pra ele. Exatamente. Se eu- você torce pro São Paulo. Se eu for fazer uma coletânea Corinthians e São Paulo pra você,
3 meses você não vai ver tudo. É verdade. Como é que funciona isso aí? Porque o São Paulino, o palmeirense, santista que gostaria de ter esse acesso. Eu tenho sim. É um trabalho que você vende? Como é que tem um contato então, a minha que a gente ideia, pode passar? pra ser bem sincero, minha ideia é vender o acervo, né? Vender o acervo completo, né? Fazer uma venda para um cara que tenha condições de comprar, porque eu tô precisando. E, na verdade, assim, uma cópia que é uma cópia então, original. Quem tiver interesse hoje pode entrar em contato com você. Vai no meu... depois vocês colocam aí, ó. Meu Instagram, Antônio Carlos Cook. Cook ali, ó, tá ali, ó. KUKE. As informações aí. Você acha que um apoio também de empresas privadas é bacana? Seria importante, né? A gente tá precisando de... Eu acho que, gente, eu acho que é Todo mundo que importante... quiser me ajudar, tô aberto a conversar, não tem problema nenhum. Eu acho que é legal o apoio até das empresas também, porque ele é o cara que já faz isso, é o cara enraizado fazendo isso, e ele pode dar continuidade nesse trabalho. Do ano de 1980 pra cá, o gol que você quiser ver, não falta nenhum no meu acervo. Nós estamos falando de 43 anos de história. É muita coisa, cara. É muita coisa. Fora nos 70 que eu tenho muita coisa que não tá completo, mas é muita coisa que não tá escrita no gibi. Então é uma história. Meu. Se eu morrer hoje, a história do Corinthians morre comigo. Eu sempre sonhei em trabalhar no Corinthians, espero ter essa oportunidade. Você vai conseguir. Vai Espero ter essa oportunidade, espero realizar esse sonho de poder estar trabalhando. Porque eu amo o Corinthians. Então, meu sonho é trabalhar lá, de preferência, se for com isso, beleza. Melhor ainda. Por que eu tô falando isso? Hoje, eu vou contar algumas historinhas pra vocês. Por favor. À vontade. Eu jogo lá no associativo lá. Jogava de terça e quinta, eu sabe porque eu tenho meu grupo de futsal mesmo. Que joga de sábado no Corinthians. E lá tinha um amigo lá, um sócio de clube, corintiano, óbvio. Ele falou assim, cara, ferre-se que o Corinthians perdeu do Palmeiras naquele jogo de 75. Mas foi o último jogo que eu assisti com meu pai. 75 ou 74? 75. Não foi a final. Ele, né, foi a final. Foi um jogo de 2, a final foi 1-0 o gol do Ronaldo. Do Ronaldo de voleio. Triste também. Marcada a questão do pai dele, lá, né? eu estava com meu pai lá. Então, mas foi de 75, não foi a final. Aí ele fez assim, eu já fui no Corinthians, já fui no Google, já fui na Band, já fui na Globo, já fui nos quintos dos infernos e eu não achei isso. Falaram que você é colecionador, eu falei, mas 70 anos, 70 eu não tenho tudo. Então pode ser que eu não tenha, tá? Vim pra casa, editei e mandei pro celular dele. 1h30 da manhã meu telefone toca ele chorando, cara, muito obrigado. Coisas que não então, tem isso preço. Não tem preço, velho. Os caras têm conselheiro lá, tem diretor. Já vieram vários conselheiros, vários diretores já vieram aqui na minha casa. Pô, eu tava no jogo de 82, qual que é? Pum, assiste. Cara, mas uma ideia também lá pro Corinthians, montar um museu do Corinthians. Levar tudo, cara, com televisões legal, excelente ideia. Eu tô falando isso agora. Excelente falando isso. Vários associados, vários diretores do Corinthians já me pediram jogos. Pediram Corinthians e São José de 83, Corinthians e Taubaté de 82. Então, mas o Corinthians tem que pensar nisso, né? Uma sala com televisão de que a pessoa pode passar uma tarde, né? Buscar ali o gol que ela quer ver com uma facilidade. Igual esse cara que teve o pai, né? Como você mesmo comentou. Cada jogo tem uma importância para aquele torcedor. Tava com o pai, com o tio, com o irmão, com até com o filho que morreu. De alguma forma ficou marcado. E eu tenho absolutamente tudo. Os caras falam, vou lá no Google. Se você somar tudo que tá no Google, não vai dar 20% do meu acervo. E a qualidade do... O diretoria aí, ó. Corinthians, vamos dar uma atenção aí, rapaziada. Então esse é meu sonho. Eu falo. Em outro país... Teria um valor, já teria feito, com certeza. Qualquer outro país já teriam feito. Mas ainda existe essa possibilidade, com né? certeza. Se Deus quiser. Na segunda parte ele vai falar. Ele vai falar, tem muitas coisas. Na segunda parte nós vamos falar sobre. Vamos falar surpresa. Surpresa, aguarda. Mas eu falo que o meu acervo tem que estar lá no Parque São Jorge mesmo, à disposição. Sim. Do associado. Pra quem quiser, cara. Do conselheiro, o cara ir lá do diretor, do ex-jogador que não vai no clube. Muitos vêm aqui na minha casa. Tem aí fotos, provas. O jogador não vai no Corinthians, o jogador vem na minha casa pegar o gol dele. Edmar veio aqui, Romeu Cambalhota veio aqui. Aqui tem aquele Juarez que ninguém conhece que morreu de Covid. Veio aqui. Os caras vêm aqui, meu. Neto já veio aqui. Bacana. Cara, é muito Eu fiz cita pra Sox, pra Marcelinho, pra Edilson, pra Paulo Sérgio, eu vou até esquecer, mas para um monte que vieram aqui. Por quê? Porque o clube não tem. Então eu falo, isso tem que estar lá no Corinthians, sim. Sabe por quê? Para atender o associado, para atender o conselheiro, para atender o ex-jogador e principalmente para atender a fiel nação corintiana que merece
ter a memória do Corinthians preservada e revista a hora que quiser. Precisa mesmo, cara. Tem que Vamos ter. para a segunda parte, Danilo Tadeu. Bora. Vambora. Segunda parte? Bora, rapaziada. Vamos Vocês dar vão acompanhar aí um pouquinho. agora. Você quer Nós vamos né? tomar um cafezinho. Nós vamos tomar uma aguinha. Boa. Pro Cook molhar as palavras, para Tem soltar muita tudo, coisa ainda hein? pra falar. Ainda. Soltar a voz, né? Muita Volta coisa. agora. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Gente, vocês acham que é brincadeira? O homem tá aqui na minha frente e eu trouxe aqui pra vocês a prova real do que o cara penou, o que o cara passou pra gravar todo esse acervo aqui pra vocês. Será então, que teve perrengue? será? Acho que teve bastante, hein? O quê? Irmão. Conta um pouquinho pra nós aí a respeito dos Conta aí, perrengues, cara. Cara, teve uma época aqui que o videocassete você não conseguia programar. É Eu cheguei pra Disney, deixei programando e gravou o jogo quando eu voltei. Ali, né? Isso 2009. Mas quando eu comecei lá no começo dos anos... Campeão da Copa do Brasil contra o Internacional, eu fui lá em Ronaldo Goiás. Fenômeno, André Santos e aí por aí vai. Boas recordações. Eu tava lá. Então, teve sim, cara. Aí isso é triste, viu? É. Porque teve muitas e muitas vezes que eu não poupei minha família. Minha família, eu, a Alessandra, o Rodrigo, a Juliana, a gente tinha que ficar em casa pra gravar o Corinthians. Aquele sol de 40 graus, todos os meus parentes, todos os meus amigos de Paubatuba, Long Beach. Eu gostava muito de E Paubatuba. a família entendeu tranquilo isso daí? Cara, eu tô 38 anos compreensível. com ela, né? Essa mulher é maravilhosa. A Alessandra é uma pessoa maravilhosa porque ela tá comigo até hoje. E, vamos gravar o Corinthians. Ela, de boa. Então, você deixar de viajar. Olha o valor, gente. Olha o valor disso daqui. O cara abriu mão de Olha muitas o valor. coisas, né? O cara, ele... Deixar de se viajar. privou. Você deixar de viajar um feriado pra Com a Ubatuba família. com a minha família. Não, é legal a família gravar, compreender também, né? Pra Tá gravar o junto, Corinthians. né? Então, eu tô 38 anos com a Alessandra, essa parte eu vou ter que falar, porque ela merece. Importante, cara, por favor. importante. Cara, eu falo pra Alessandra assim, vamos no cinema? Ela fala, vamos. tem Vamos tempo ruim, né, cara? Vamos numa pizzaria? Vamos. Vamos num restaurante japonês? Vamos. Alessandra, só eu que escolho onde a gente quer ir. Escolhe onde você quer ir. Ela fala assim pra mim, eu quero ir em qualquer lugar desde que eu esteja com você. Parceira mesmo. Parceira de verdade. emocionou, cara. Não, mas é E essas verdade. pessoas são Verdade, diferenciadas, 38 né? anos de muito amor, muito companheirismo. Eu não tenho vergonha de falar, tem 18 anos que eu não deixo ela lavar roupa. Ela começou a lavar roupa agora porque eu tô trabalhando lá no comitê, né? Eu sou candidato ao conselho, depois a gente vai entrar nesse assunto. Sim. Então ela tá me ajudando, mas ela ficou 18 anos sem colocar a mão numa máquina, porque é parceria mesmo. É na alegria e na tristeza, né, isso, gente? Não, isso. mas então, já que você falou, conta um pouquinho pra nós, né, do comitê, né? Eu acho que é legal explorar. Acho que até antes de chegar no comitê, pra quem não sabe, o Cook também foi jogador de futebol de salão. Boa, é verdade. Tem poucos gols na carreira. Só aí, 12 né? mil? Só 12 mil? 12 mil. Então fala um pouquinho a respeito dessa história no futebol de salão.
Onde você começou jogando? Como evoluiu isso daí? Eu sempre fui no time dos amigos, né? Legal. Que jogava por aquelas ligas do Batalha, aquelas Futiliga. Você era o dono da bola, não? Não. Fiquei sabendo que ele marcava um tal de Alambrado. Alambrado? Jogava na ponta. Eu jogava no Alambrado. Olha lá, chegou um suquinho pra nós. Estávamos falando bem de você. Falando dela. Já chegou quem faltava, né? O olhinho brilhou e o coração acelerou, viu? É, né? Muito obrigado. E falou que viu? você não é corintiano. Muito obrigado. Se eu Ó, fosse corintiano, eu não podia nem morar. 80% desse acervo é mérito seu. Com certeza. Ele tá contando a história aqui, por sinal. Você E é uma ele se mulher emociona, muito parceira. viu? Ele se emociona. viu? Conta um pouquinho da história do futebol, como é que você iniciou, quais times você jogou, como é que foi esse processo. Joguei em vários campeonatos. Tem uma sala de troféus imensa que acho que não tá vamos aparecendo, passar, mas depois vamos vocês passar. mostram. Eu joguei 19 campeonatos aí no Regina Mundi, 19 anos, né, na verdade, 38 campeonatos, fui artilheiro de 37 Aquelas campeonatos. medalhas também? Bastante Tem conquista, tudo a ver, né? Campeonato interno do mês também, joguei mais 19 anos, 38 campeonatos, fui artilheiro Você de jogou 37. fora do Brasil, não? Não. Eu fui jogar, na verdade, em Sorocaba. Eu joguei 12 anos em Sorocaba, para uma equipe de empresa, que é a ZF, meu amigo Jander que tá lá. E depois joguei na MJ, fui campeão pela opção de time. Naquela época você jogava para time de empresa, né? O cara te dava ali um dinheirinho, pagava teu pedágio, tua gasolina, um jantar depois do jogo. Ali eu comecei a engordar feito um doido. Mas, até 45 anos eu ganhei um dinheirinho extra aí no futsal, jogando, né? Eu tenho, então... Bom, vamos lá no começo, né? Com um time que eu jogava aqui, da região aqui, é um time que eu joguei até pouco tempo. Eu joguei joguei mais de 30 anos no Família Futsal, joguei no time tradicional do Ipiranga, que é o Rubens Salles, fui artilheiro, campeão lá, todas as vezes que teve... Fazedor de gol mesmo. Eu sempre fui artilheiro, né? Nunca fui um cara habilidoso, mas tirava pro lado e gaveta. Foi cotado até pelo Guinness, rapaz. Ó, o Guinness tô sabendo isso aí. Conta pra nós. Que história é essa aí de tantos gols no futsal? Deixa eu contar a história de como começou essa história. O pessoal aqui da Vila do Sapo, aqui, que aqui do lado, né? Aqui é Vila da Poá, moro na Vila da Poá, né? E nós fomos jogar um campeonato, um festival. Lembra que você jogava 2 quadros de festival, ganhava os troféus? Fomos jogar lá na Moca, o time tava 2 anos invicto. Nós metemos 12-0, fiz 6 gols. Nossa. Quantos anos você tinha nessa época aí? Putz, foi 91. 91. Faz o cálculo aí. 91. Pô. Uns 30 anos, mais ou menos. Menos. Tinha menos. Tava com 23 anos. 23. Né? Pô, Só tava de voando nessa 68. época, hein? Tava... Fininho, olha as fotos ali. Tomando bordoada pra tudo quanto é lado. Tô pra frente, Era forte, né? Era forte e muito rápido, então era difícil de apanhar muito, porque era muito rápido, os caras não achavam, né? Não é querer ser snob, não é nada disso, mas a minha qualidade Sabia era se essa. proteger, Ser né, cara? rápido, era Sabia rápido. se proteger também, né? Esnobar ninguém, né? Nunca certo. esnobei ninguém. Mas fomos jogar lá, time 2 anos invicto, 12-0. 6 gols. 6 gols, meu. Aí, só que tinha um cara... Você falou que trabalha com fotos, filmar. Tinha um cara filmando todos os jogos. O festival lá começava no sábado, 8 horas da manhã, acabava 6 horas no sábado da noite. No domingo começava às 8 horas da manhã e até às 6. O último jogo era com o time da casa e meu time foi convidado. Só que, como a gente meteu 12-0 nos caras, eu falei, vamos fazer uma vaquinha e vamos comprar. Era caro pra caramba. O videocassete que nós falamos lá atrás era caro, mas pra você comprar uma fita era um absurdo, né? Fizemos uma vaquinha e compramos uma fita. Como eu tinha videocassete e já gravava o Corinthians, eu fiz uma cópia. Que a qualidade não era a mesma da original pros meus amigos. Fez VHS, isso. E ali ficou meus 6 gols. Aí eu falei assim, caramba, bicho, caro, né, tal. E eu tinha acabado também, além de comprar o videocassete, eu tinha acabado de comprar uma filmadora para filmar o aniversário dos meus filhos. Certo. E eu falei, cara, eu vou levar a filmadora nos nossos jogos e eu filmo e depois eu copio para todo mundo. A gente não precisa mais gastar aquele dinheiro, não. E não parei mais. Até hoje eu filmo. Eu não consigo entrar na quadra se minha câmera não estiver ligada, né? Que bacana. Eu vou completar aí 12 mil gols filmados, né? 12 mil gols filmados. Filmados. Fora os que não filmaram ainda? Não. Mais? Não, eu devo ter, na carreira, uns 30 mil gols. Caramba. Filmado eu tenho 12 mil. Porque a época que eu joguei na Portuguesinha do Sacomã, eu fazia 7 gols por jogo. Eu não tenho nenhum desses gols filmados. Então já era pra ter ido pro Guinness há muito tempo. Ah, sim.
Se tivesse filmado, né? Então é assim. Mas conta pra nós, que você contou, que o pessoal ia vir aqui pra pegar essas fitas, pra entrar no Fazer esse levantamento, Não, então, o pessoal saber que é velho. Exatamente, Isso tem daqui prova, né? é- Tá tudo gravado. eu sou sócio do clube. Sim. Os caras foram me procurar no clube. Eu não tava, me passaram meu WhatsApp. Aí o cara me entrou em contato. E ele falou assim, olha, ele queria fazer pro Guinness o acervo do Corinthians. Do Corinthians. Nós vamos fazer o acervo, tal. Eu falei, beleza, aí nós marcamos. Quando marcou pro final de março, dia 19 de março, estourou a pandemia. Pena, né, cara? Uma pena. Só que eu já tinha falado pra ele, bom, vamos fazer o do Corinthians, só que eu tenho outro hobby. Esse outro hobby é gravar os meus gols do futsal. Eu vou completar 12 mil gols filmados. Ele falou, a gente faz o do Corinthians, quando der certo, ficar pronto, estourar, for aprovado, a gente volta aqui com a equipe e faz o seu do futsal. Só que você tá falando que tem 12 mil gols, vai ter que comprovar. Se tiver 12 mil, são 12 mil, não são 2001, 2002. Ali é tudo certinho, não falha nada. E você tá com uma dificuldade em falar com o pessoal lá, né, Kuki? Não, então, Como é que tá o cara, essa questão, cara? Aí o cara me procurou novamente. Ele me procurou novamente. Bom, a pandemia tá diminuindo, né? Vamos marcar, vamos. Aí estourou aquele boom de morrer um monte de gente de novo. Falou, meu, agora esquece. Só que eu não vou mandar 8 pessoas na tua casa. Eu vou estar criando problema pra tua família, pra você e pra nós aqui também. Exatamente. Só que desde abril do ano passado, meu, esse cara não olha o WhatsApp. Ou ele faleceu, ou ele perdeu o celular, alguma coisa aconteceu, porque não acho mais. Alô, Guinness Book. O cara tá aqui, hein? Estamos aqui. Prova viva, se hein? alguém que representa o Guinness no Brasil isso, hoje, entre em contato. só vai no meu Instagram, Antônio Carlos Cook, Boa. me procura. Eu tenho, pra vocês terem uma ideia, você falou Cook do Náutico, né? Sim. Né? Meu apelido tem muito a ver com o dele. O dele é com I, o meu é com E. Mas se você digitar Cook lá, só Cook vai aparecer as minhas entrevistas. Por causa do meu acervo, mas vai aparecer gols, vai aparecer do Náutico. Se alguém quiser ver os meus gols de futsal no YouTube, digita lá Cook, K-U-K-E, gols fita. Já deve ter uns 3 mil lá. No meu Instagram tem uma boa parte. No meu Facebook, Antônio Carlos Cook Anacoreto, também você vai ver um monte de gol lá. Quem quiser ver, quem tiver paciência quiser ver, né? Esse número é interessante, né? 12 mil gols que ele fez. O Falcão, né? Saudoso Falcão, joga 12. Meu aniversário é dia 12 de abril, tá bom, gente? Os grandes caiu o número 12 na vida. Algo em comum ali. E aí, Luiz, o que você fala a respeito disso? Foi bom você ter falado. É um brincalhão, né? Você viu, né? É um fanfarrão, né? O Falcão é o maior ídolo da história do futsal, né? O cara mais habilidoso, apesar que hoje eu lá no clube eu vejo muito o Davis, baixinho, bom de bola. Um abraço pra você, viu, Davis? Davis, craque, é o maior ídolo da história do futsal do Corinthians, é o baixinho, bom de bola, é o Davis. Quem O cara acompanha... também que eu Teve uma não me esqueço é o reportagem dele aí. Manuel Você viu? Cabeça. Ele foi na Lambrado Alvinegro, que eu fui Moleque também lá novo? do É um Cascal. moleque novo? Não, ele já tem 37 já tem anos. 37, mas é um né? cracaço de bola, meu. Um cara que eu não esqueço, Manuel Tobias. Pra Também mim, outro craque, um cara outro craque. que... Mais antigo, né? um pouquinho mais pra trás. pra Então, nós. eu acho que é um cara que não tem a habilidade do Falcão. Sim, mas e meu estilo é mais ou menos que o dele, que é tirar objetivo. Objetivo. Tire gol. O jogo tá 10-0, vamos fazer 20. Se eu puder fazer 20 gols, eu vou fazer. O Falcão já é mais o futebol espetáculo, mais né? espetáculo, Habilidade, é habilidade talento, né? Um é muito objetivo, o outro é habilidade e talento puro. Isso é verdade. Mas fala um pouquinho agora da política do Corinthians. política? né? Vamos entrar nessa parte aí? Cook. Bora? Pô, Vambora. do futebol pra política? É um ano importante, né? Falamos do acervo, né? né? Falamos do acervo, falamos da minha história no futsal, que quer queira, quer não. Graças a Deus eu tenho uma história aí pra contar, né? É só fazer uma Aí, introdução aí, né? Então, assim, é um ano importante pro Corinthians, Minha né? amiguinha aqui, ó. Cara, é no final do ano que vai ter a eleição? Quando que é? Bom, a comissão eleitoral soltou essa semana aí que a eleição deve ocorrer no dia 25 de novembro Dia deste 25 de novembro. Como é que tá essa questão em relação à chapa que você está apoiando? Como é que tá essa parte em relação a todo esse projeto novo que a oposição pretende oferecer para o Corinthians em relação à situação que vem há um bom tempo já fazendo um trabalho aí no Corinthians? Ainda ele levantou, Romeu, passou, Romeu, camisa 11, cruzando contra o gol de Ricardo. Aberto o placar no estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo.
37. Edmar só não fez chover. Vamos ver como foi. Vai embora Everton, condição legal. Cruzamento é bom, olha a chance no gol! Edmar! Grande lance, numa bola longa, Everton cruzando. Rodolfo Rodrigues ainda tocou, mas o Edmar estava ali. Bom, dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho a respeito da política, né, com que você é candidato aí à Chapa 05. Conta um pouquinho pra gente a respeito desse processo. Já estou 7 anos no clube, né? Eu fui levado pelo clube pelo Romeu Tuma Júnior, fui assessor dele na eleição de 2018, apoiei uma chapa que hoje está extinta em 2020 e chegou a minha vez, né? Então eu sou candidato... Pela primeira vez? Pela primeira vez. Candidato pela chapa 05, Paixão Corintiana. Né? E essa chapa apoia 100% Augusto Melo para presidente. Legal. Então eu repito e falo, se hoje o associado quiser o bem do Corinthians, por favor, associado, acorda, vamos acordar. Vamos votar em Augusto Melo para presidente e na chapa 05 Paixão Corintiana. É muito importante dizer, muito importante frisar que todas as chapas que apoiam Augusto, para ele ter uma força no conselho, entrem. Então, eu peço para votarem na chapa 30 do meu amigo Ney, né, do meu amigo Luizão, na chapa 90 lá da Luana, que está no comitê lá, do meu amigo Júnior Trucílio, que é o nosso dentista. Na chapa 77, vamos votar na chapa 7 do Bolinha, da Priscila, do meu amigaço Valmir. Valmir, você é parceiro. Entendeu? É muito importante dizer isso. E hoje vieram mais duas chapas, a chapa 82 e a chapa 83, vieram dar o apoio ao Augusto. Então, todas as chapas que apoiam Augusto, é importante que entrem para ele poder governar, vamos dizer assim, o Corinthians, né? Presidir o Corinthians com mais tranquilidade, com mais apoio. Porque a coisa está muito feia. Quais são as propostas, assim, o que vocês propõem de mudar hoje no Corinthians? O que vocês acham de interessante de mudança hoje na gestão, hoje para uma futura nova era? Bom, a gente tem... A chapa... Então, repito, vote na chapa 05, Paixão Corintiana, que é a minha. As nossas propostas, nós temos aí umas 40, eu vou citar rapidamente algumas. Sim. Por exemplo, claro que tem que ir para estatuto, mas o cara que pagou 50 anos o clube, dá um remido de ouro para ele. O cara já pagou 50 anos o clube. Aposentado, 50% de desconto. Boa, isso é legal, hein? Boa. Entendeu? Uma coisa muito importante, não tem no clube, o clube é enorme. Faz um espaço pet. O cara vai lá, ele leva o seu animal, deixa lá no clube. Não tem nenhum acesso. Não tem nada disso. Não tem o acervo. O acervo tem que estar lá. O acervo tem que estar lá. O acervo tem que estar lá. Mas essa questão pet aí, hoje você tem acesso em shoppings, em outras coisas. Até restaurante, é verdade. Inclusive tem um pet que está participando aqui do nosso podcast. A Laurinha, a votação da noite aí. E o Corinthians não tem isso, cara. Algo tão simples, né? Não tem, cara. Não tem. A comida, a bebida tem mais qualidade, ser mais barato no clube do que lá fora. É o contrário, lá dentro é mais caro. Você já paga a mensalidade e ainda paga uma cerveja. Tem que ser o contrário, né? Exatamente. Não faz sentido, cara. A minha esposa Alessandra, ela vai no clube, a gente só tem a piscina no verão. A mulher não tem o que fazer no clube. Eventos, então nós vamos, como é que tá lá, nós vamos criar um espaço mulher com cabeleireiro, manicure e outras coisas que depois nós vamos pegar gente mais experiente para estar ajudando. Quantas pessoas que votam hoje no clube? Olha, na eleição de 2018, nós tivemos em torno de 3.600. Muito pouco. Na pandemia... É só associado, né, que pode votar, né? Só associado. Na verdade, assim, ó. Como é que é? A votação o associado tem que ter no mínimo 5 anos e adimplente. O cara que tem menos de 5 anos não tem direito a voto, não tem direito a ser candidato. Entendeu? Então, tem que estar em dia e ter no mínimo 5 anos de sócio para você poder votar e ser votado. Né? Para fazer sentido, porque às vezes o cara também nem vai no clube. Vai lá agora nesse momento e quer... Tem o sócio remido que lá atrás acho que pagaram 50 mil no título, né? E não precisa pagar mais, porque deram uma grana monstruosa lá atrás. Ele tem mesmo que ele não vá, mesmo que ele esteja 20 anos sem frequentar o clube, é só ir lá fazer a biometria e vai ter direito ao voto. Né? Então é isso.
Mas, voltando, proposta, nós temos 40 propostas, eu citei algumas. A gente quer criar uma frutaria, ICG, quer colocar aquelas placas para economizar energia. Na verdade, eu já pedi, né? O pessoal votar em todas as chapas que apoiam Augusto. Eu falei da chapa 30, da chapa 90, 77, agora com o apoio do 82 e 83. Fazer uma pergunta, Cuqui. Essas propostas, elas estão disponíveis em algum lugar aí para quem quiser acessar? Essas são algumas propostas da chapa. Tá. Né? As propostas do Augusto, que são muitas já estão registradas em cartório. Tá. Boa, mas acesso agora para quem quiser digitalmente? Eu tenho as minhas propostas. Tá. Eu tô pedindo voto, eu ligo, eu converso, Legal. Eu mando as propostas minhas, eu mando as propostas do Augusto. Mas o site, algum local assim, não tem Não, isso o site disponível. vai ficar pronto agora, porque vai finalizar agora, né? A partir de dia 25 de setembro, que deve ser a régua. Acho que a partir dali já vai ter uma coisa. Mas a gente já tem muitas propostas. É importante também. Tem o número do WhatsApp para quem quiser pedir essas propostas? Eu vou te dar. Eu tenho da chapa. Pode colocar depois um número aqui na tela, pessoal? Quem quiser, pode me procurar no WhatsApp. Eu mando as minhas propostas da minha chapa, eu mando as propostas do Augusto Melo. Que é o 11. Vai passar o telefone dele. Vai no direct do cara, gente. Também no Instagram. O Instagram, mas pode pôr no WhatsApp canal, também. Né, para poder ter acesso. No Instagram, meu WhatsApp é o 975-268-685. Me chama no WhatsApp, eu mando diariamente proposta para os associados da chapa, do Augusto. E é isso, a gente tem que... muita coisa boa, hein, cara? Muita coisa legal. Fala pra nós, assim, resumidamente, um pouquinho do Augusto, pra gente conhecer um pouquinho ele. Boa, pra quem ainda não conhece, né? Tem a oportunidade de saber um pouquinho da história dele. Olha, pra quem não conhece o Augusto, Inclusive o Augusto tá convidado a bater um papo com a gente aqui, né? A hora que ele quiser. Augusto, o pessoal quer que você venha aqui, hein? Vamos organizar isso aí. Vamos organizar isso aí, dá até pra fazer lá no comitê ou na arena dele. Ele tem um espaço legal lá, né? Onde for melhor para ele, porque ele tá muito corrido, né? Augusto é um empresário bem sucedido, é um cara que tem sucesso na vida, não precisa do Corinthians para nada. Apaixonado pelo Corinthians. Apaixonado, é sócio há mais de 40 anos e tá pedindo passagem. É um cara que é correto, é honesto, é digno. Então, eu voto... Ele quer o bem do Corinthians. É isso que é importante. É um cara que estava no Maracanã na final, na arquibancada com a gente. É um cara que senta na arquibancada com a gente. Eu vi na internet. Entendeu? O Augusto é um cara de arquibancada. O associado do Corinthians, se você ama o Corinthians, quer o bem do Corinthians, vota no Augusto, vota nas chapas que apoiam o Augusto, na 30, na 77, na 90, 82, 83 e claro, na minha que tem propostas também. Eu tô pedindo passagem, eu quero a minha chapa é a chapa 05 Paixão Corintiana. Como é que funciona essa parte das chapas? Só pra gente entender o quê? Porque assim, são várias chapas, às vezes pode gerar uma confusão para quem não entende esse processo da eleição. Vamos explicar então. Por exemplo, eu escolho uma determinada chapa, isso tem uma somatória que vai... Como é que é? Explica melhor pra gente. Vamos lá, muito boa pergunta. É assim, ó. Hoje, provavelmente teremos 15 chapas, algumas que vão apoiar a situação. Se Deus quiser, a maioria vai apoiar a oposição, que é no caso Augusto. Cada chapa vão ter 25 candidatos que vão ser eleitos. 25 candidatos cada chapa? Cada chapa tem 25, eu com mais 24 lá. Então são 25 candidatos. Vão ser eleitas 8 chapas que formam os 200 conselheiros trienais. Tá, e de cada chapa, quantos? São 25. São os 25 que se vencer entram todos. Entre os 25. Tá. Entre os 25. É que isso. é essa somatória da quanto que você falou? Então, as 8 chapas que ganharem a eleição vão formar os 200 conselheiros trienais. Nós temos lá uns 103, 106 vitalícios. E é a chapa que elege o presidente. Não, é o associado. O associado. Então, mas o associado elege, para mim entender. O associado, são 2 votos. Você não vota para governador, para vereador. Ele escolhe a chapa. Ele vai escolher uma chapa. Legal. Gente, a única chapa. É importante dizer, viu? Você vai votar nas chapas que apoiam o Augusto, mas você não vai marcar as 8, 10 chapas que ele tem. É uma só. Porque senão seu voto é anulado. Mas uma vez que ele ganhou, todas as chapas fazem parte desse número. Não, só a chapa que ganha. Ou só Não, então, o associado com mais de 5 anos, ele vai escolher uma chapa e um presidente. Perfeito. Que eu espero que seja a chapa 05. Boa. Aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que eu já fiz propaganda das outras. Que seja a chapa 05 e o Augusto Melo para presidente. Então,
As 8 melhores chapas votadas, as 8 vão pro conselho. Essas 8 chapas, as 8 chapas vezes 25 dá os 200 conselheiros que vão ser trienais. Sempre foi assim esse processo? Desde teve alguma mudança? Não, teve já chapão, mas é uma outra época, né? Tinha 200... É, por isso que eu perguntei pra ele. Entender legal, porque né? antigamente você tinha chapão, aí tinha 50 suplentes. Vai ter 2 chapas suplentes, né? Se alguém morre, se alguém... desiste, alguém só para o pessoal entender qual que é a importância do conselheiro hoje no clube, além da presidência. Muito. Cara, tem muita... Então, o conselheiro, ele participa da vida política do clube, né? Ele tá presente ali, né, cara? Ele vai aprovar contas, ele vai reprovar contas. Principal, ele vai fiscalizar. O conselheiro está lá para fiscalizar o que está acontecendo no Corinthians. Entre outras coisas, né? É como se fosse um vereador, um deputado estadual, algo do gênero, verdade, né? Qual que é o papel que eu quero como conselheiro? É fiscalizar, é votar, é reprovar ou aprovar contas, essas coisas. Mas mais importante é você representar o associado. Ser a voz do associado. Ser a voz do associado lá dentro, Entendi. pô. É isso que eu quero. Coisa que hoje, é isso que o Corinthians precisa. E hoje existe isso no Corinthians ou não, na sua opinião? Olha, já que é pra falar, eu vou falar. Eu não isso, vejo isso. Vamos botar. A maioria das chapas que estão lá também. é da situação. Eu vou dar um exemplo. A gente fez um churrasco na Botia. E começou a chover. Cara, chovia mais dentro do que fora. Se eu tô lá, se eu ajudo, se eu posso mandar... Gente, vamos consertar esse telhado, por favor? Dá uma tá faltando ali, um banheiro né, feminino lá no fundo do campo. Vamos fazer um banheiro para as mulheres que elas merecem? Perfeito. Quebrou uma lâmpada. Pô, vamos consertar essa lâmpada? O clube hoje tá... Desculpa, o clube hoje tá largado. O associado não está tendo o retorno que ele merece, né? O clube hoje é o mesmo há 30 anos atrás. Todo mundo fala assim, pô, você quer o voto? Os caras falam que se a gente quer voto por causa do ingresso. Cara, eu quero o bem do Corinthians, eu quero o bem do clube. A gente tem proposta pro clube. Eu quero marcar meu nome lá. Eu quero poder, depois da eleição, olhar no olho de qualquer associado e falar... Você fez algo importante. Eu tentei e fiz alguma coisa por vocês. E você acha que... O Augusto é a mesma linha. O Augusto quer trazer o Corinthians de volta pro corintiano e fazer o clube autossustentável. Claro que a gente quer o Corinthians campeão. O Augusto é da arquibancada, eu também. Eu fui pra La Bamboneira, pô, eu quero ver o Corinthians ganhar. Eu nunca vou torcer contra o Corinthians. Só que o clube hoje tá triste. O Corinthians contratou Matheus, Bidu e Romero. Olha o planejamento que foi equivocado. Sentido, e os caras não jogam. Aí foi lá e contratou Christian Barleta, também não joga. Deixa eu te fazer 2 perguntas pra gente não fugir do... Lá. Primeiro, não é uma pergunta, é uma colocação. Esporte Clube Corinthians Paulista. Entendeu? Do nosso coração. Agora, a outra pergunta. Nós estamos sabendo que tem o André Negrão e o Augusto. Tem mais algum candidato além desses dois? Pra gente saber, nós sabemos que você falou para nós que tem 15 chapas. Sim. 15 chapas e por enquanto 2 candidatos a presidente. Mas ainda existe a possibilidade de entrar um outro candidato. Então, eu espero que isso não aconteça, porque eu vou ser bem sincero e bem claro aqui. Na eleição passada, o Augusto foi candidato, o Duílio candidato. O Mário Gobi, presta atenção, meu associado, não caia nessa pegadinha, hein? Isso é muito importante, viu, Tadeu? Danilo, Luiz, é muito importante. O Mário Gobi foi colocado lá pela situação, se dizendo oposição, onde tirou 500 votos do Augusto, onde ele já teria ganho a eleição. Então, não vamos cair nessa pegadinha. A verdade é essa, doa quem doer. O Corinthians precisa de mudança, o Corinthians precisa de ar novo, o Corinthians precisa de, respirar novos ares. E precisa de gente nova, gente que ama o Corinthians, gente que quer o bem do Corinthians. E esse nome hoje, desculpa ser repetitivo, mas é isso. Associado do Corinthians, vota no Augusto Melo. E vota na Chapa 05, porque eu quero tentar fazer algo por vocês. A verdade é essa. Muito bom. Eu não sou político, eu amo o Corinthians, gente. Dá pra ver na cara do... Eu vou colocar uma situação aqui. A gente sabe que hoje todos os clubes, todos sem exceção, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, todos estão numa crise financeira absurda. Né? O Corinthians também. Também. Se não me engano, é a maior de todas, né? Não é a maior. Não, se me falha a memória. Independente disso,
A gente sabe do problema que tem com o estádio, as dívidas que estão pendentes. Existe algum planejamento já de vocês voltado para isso? Para sanar essas dívidas, esses impostos que não foram pagos, essas pendências com jogadores e tudo mais? Boa. Bom, aí é o seguinte, nós vamos deixar essa sua resposta. Essa resposta, quem vai dar, na verdade, se Deus quiser, vai ser o Augusto Melo. Tá? Boa. Porque a gente vai estar melhor preparado. Nós já temos as propostas dele lá registradas em cartório. É um assunto que vai... Isso é importante em cartório, porque ele tem que cumprir. Sim. Exatamente. Uma vez que ele registrou, ele tem que cumprir. Ele merece o voto. Senão ele vira fraude. Mas até ele merece o voto do associado porque ele registrou em cartório. Que é coisa mais limpa do que isso. Até uma dúvida, é obrigatório todas essas propostas? Não é. Registradas ou não? O Augusto fez isso porque ele está mostrando que ele quer o bem do Corinthians. Ele quis ser transparente. Transparência é o nome da chapa que está contra a gente aí, que até hoje de transparência e de renovação não teve nada. Absolutamente nada. Nem vou falar um palavrão, mas... Pode falar, que a mesa é sua, o microfone é teu, irmão. Solta o verbo. E a pizza é sua. A pizza é sua. Mas sabe o que é legal? Sabe o que é legal? O que eu vejo aqui é que ele está totalmente emocionado falando sobre isso. Então, assim, você vê que existe uma paixão, existe um amor, existe a vontade de fazer algo diferente. E precisa. E assim, o futebol precisa disso. Não é só o Corinthians. Volto a dizer, não é porque eu tô aqui numa mesa cercado de corintianos, mas o futebol precisa de coisa séria, geral, né? de coisa nova. O futebol brasileiro, a gente tem craques. A gente não tá falando de clubes, né? Foi como o Luiz acabou de colocar. Clube. Não é só o futebol. A gente tem que dar força, é muito mais abrangente. Mas a gente tá falando aqui da paixão do brasileiro, basicamente, que é o futebol. E o corintiano, a paixão é surreal, é surreal. O que nós fizemos no final da Copa do Brasil no Maracanã ano foi um absurdo. Calamos a torcida do Flamengo. Filmando a gente, batendo palma pra gente. Esses caras são loucos. E eu, com 55 anos, 2 arroba, não parei de cantar 1 minuto, como todos os corintianos que lá estavam. É por isso que eu falo, a torcida do Corinthians é diferente de todas. O Bandeira, aquela hora eu queria falar isso pra vocês não deixaram eu falar, mas eu vou falar. Solta a voz, Luiz. Posso soltar a voz? Perguntaram pro ex-presidente do Flamengo, Bandeira, que o grande adversário dele era o Palmeiras e o Atlético. Ele falou, não. Ele falou assim, não, meu grande adversário é o Corinthians. Ele falou isso aí? Falou, porque o Corinthians, a hora que se organizar, ninguém segura. Ó, eu fico arrepiado, gente. Ó, eu fico arrepiado. Porque a hora que o Corinthians se organizar, ninguém segura. Ninguém segura o Corinthians. O Corinthians, se você coloca um chaveirinho pra vender, eu tô falando por mim, eu compro. Compra, cara. Eu não tenho dinheiro, mas vou lá e compro. O Augusto fala isso, gente. O Augusto fala diferentes histórias. Qualquer coisa que você coloca. É só você fazer um trabalho feijão com arroz, simples, honesto, digno. O Corinthians vai por si só. Vai sozinho. A marca é a marca mais. Desculpa. É a marca mais importante do mundo, gente. Sim, cara. É o que o cara falou. Precisa ser melhor. Desculpa aí, viu, Tadeu? Não, tá em casa. Fica à vontade. A bola é minha. Não, mas a bola é minha. Se não falar, você não joga. É minha. O cara é o dono da bola, né? O dono da pizza. Mas isso é verdade. Mostrar que corintiano e São Paulino e outros times podem viver. Eu não preciso matar um São Paulino, cara. Ele é apenas o meu adversário, não é meu inimigo. Com certeza. É isso, cara. Porque assim. Vamos parar com a violência, torcidas. Para com isso. Menina de 23 anos não volta pra casa. Olha aqui, absurdo, cara. Ele vai me matar, eu vou matar ele. Não existe isso. Quem não tem São Paulino, palmeirense, santista, tudo bem que é uma desgraça na família, mas... Daniel não tem nem agregado. Não, mas é importante ressaltar isso, porque infelizmente tem pessoas perdendo a vida, brigas desnecessárias que a gente vem acompanhando. Recentemente, agora, nós tivemos um exemplo de dentro de campo, até colocar isso aqui como um debate entre a gente. Os jogadores precisam ter um certo cuidado também da forma que eles agem ali dentro. Porque ele pode inflamar a torcida, tanto positivamente, como você incentivar para o cara ir para o lado de briga. Então, jogadores, no geral, vamos tomar um cuidado. Não falar de mimimi. Precisa comemorar, precisa ter tudo isso daí. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma preocupação. Não, só ter um respeito. É o respeito. Né? O futebol ele envolve muitas coisas. Ele envolve sentimento, ele envolve política, ele envolve paixão, abdicar
de viagem com família para poder produzir um arquivo, um arquivo riquíssimo desse, gente, como ele se emocionou aqui contando toda a história. Então precisa ter, né? Obrigado por vocês terem reconhecido isso, porque, pô, ninguém sabe o que eu passei, cara. O cara sabe, né, cara? E o que você tá falando aqui é 1% do que você viveu, cara. Cara, 34 anos... Uma vida dedicada a gravar a história do Corinthians. Por quê? Porque eu te falei, em qualquer outro país já queria ter um reconhecimento diferente. Se Deus quiser, se Deus quiser, um dia eu vou trabalhar no Corinthians e espero que esteja próximo disso. É isso aí. Espero. Não e aí, cara, o papo tá bom? Cara, eu acho que assim, a gente conseguiu explorar bastante coisa. Pra você que não conhece o Cook, tá tendo a oportunidade de conhecer ele agora. Corintiano roxo, doente. Que recebeu muito bem. É mais um louco. Isso aí é pleonasmo, né? Todo corintiano é roxo, doente, fanático. Não, somos todos iguais. Recebeu muito bem. O espaço aqui com um acervo gigantesco. Nós vamos passar algumas imagens aí para as pessoas poderem ver um pouquinho, né? Os gols que ele fez. Os gols que ele fez. Os gols importantes. Não dá para passar os 12 mil porque é muita coisa, né? Vamos mostrar 6 daqueles 12 lá, né? Vai uns 3 dias de podcast. Vamos mostrar algumas coisas, né? Podcast extremo. Não esquece, podcast é Fala Meio Extremo. Fala Meio Extremo. É isso. Acompanha a gente aí que vai ter bastante novidade para vocês aí, corintianos, são paulinos, torcedores, rapaziada da música, empreendedorismo. O nosso objetivo aqui é explorar diferentes conteúdos, como nós estamos explorando hoje aqui com o Cook, né? Um papo muito agradável, muito legal. E Cook, vou falar uma coisa pra você, hein? Você teve a honra de sentar do lado do Luizinho. Ele saiu das edições pra sentar na mesa aqui com a gente, meu irmão. Não, e conhece mas é um cara que transmite verdade, transmite emoção, transmite o amor que ele tem pelo Corinthians. Isso aqui é nosso velho, é o nosso velho. Não, e ele se conteve aqui, porque quando fala do Corinthians, cara, é impressionante que ele... Da mesma forma que você se emocionou aqui, que a gente pôde observar, o Luiz também é a mesma coisa. Eu senti isso. Transborda essa emoção, essa vontade, por quê? Cara, é um sentimento envolvido, então a gente quer... O corintiano, deixa eu te falar, Danilo, ele não é de coração, ele é de alma. Como diria Osmar Santos. O Osmar... O médico, Osmar de Oliveira. Ele é de alma, porque o coração já para, né? E alma. E eu falo, ô Augusto, agora eu tô te intimando. Boa! Estamos te intimando você vir participar aqui com a gente. Falar um pouquinho do seu Eu só vou fazer um último bate-bola aqui com o meu parceiro corintiano. Vamos lá. Pra você, o maior presidente da história do Corinthians. Vicente Mateus. Boa. Maior jogador. Boa. O eterno ídolo, Dr. Sócrates. Eu posso falar um de uma geração? Pra mim é o Marcelinho Carioca. Eu sou uma geração mais nova, né? Maior, mas os 3 maiores tá aí. Você, Luiz? Os 3 maiores, pra mim, Rivelino, Sócrates e Marcelinho Carioca. Tá. O melhor jogo que você viu do Corinthians? Que agora com o tempo, o Cássio também vai superar. Bem lembrado. Ele vai superar. Melhor jogo do Corinthians que tu viu? Cara, mas que você viu em campo ou aqui, nas gravações? Você viu jogar? Que eu vi jogar, o maior time da história do Corinthians, nós até falamos, né, Luiz? Pô, aquele time de 98, 99, Gamarra, até saiu um pouco injusto, né? Tinha o Índio que não comprometia ninguém, mas foi muito bem. Mas Gamarra era um destaque. Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, Edilson, Luizão. Tá louco esse time. Apesar que eu tenho... Goleiro, Dida, Índio, era o... Batata e Gamarra. Não, era o Adilson, Fábio Luciano e Kleber. Você já é 2000 que foi campeão. Isso, não. Ele tá falando 98. Não, mas eu tô falando 98, 99. É um time super... É um time massa. Aí eu gostava mais dos 2000. Tanto que eu fui no Maracanã assistir a final lá contra o Vasco. Né? E foi... Posso contar rapidinho? Claro! O programa é seu! O Vasco foi o seguinte... Estava eu, meu filho e o cunhado. Nós estávamos ali na numerada. E o jogo todo nós quietinho, e aquela parte da numerada ninguém vibrava, e todo mundo assim, nós com medo de vibrar, nós estávamos pensando que toda aquela parte de baixo da numerada, que era do Vasco. Quando Edmundo, olha, é uma loucura, gente, eu vou dar um close depois daqui. Quando Edmundo perde o pênalti, ninguém se conteve, todo mundo começou a gritar. Era tudo corintiano. Era tudo Corinthians ali. Olha, aqui ó, vê se estou mentindo. Bonito essa emoção, né? Muito louco, muita cara. emoção. Meu filho,
E nós olhávamos um pro outro e falávamos, cara, é tudo Corinthians. Aí começou todo mundo a se abraçar, porque tava todo mundo com medo. Sim. E pra finalizar, o que representa o Corinthians pra você, irmão? Nossa, parabéns. Aí. Corinthians é minha vida, Corinthians é minha história, Corinthians é meu amor, Corinthians é tudo, meu. Eu sacrifiquei a minha família pra gravar o Corinthians, você quer mais o quê? Eu amo Corinthians, meu. Eu amo Corinthians. Aí, gente, é difícil a gente ver essa paixão aí, ó. Então, só quem sabe, né? Fica ligado aí no podcast hoje, no podcast com Fala Meio Extremos. Você vai ver esse cara aqui, tem muita história pra contar. Vem ver esse acervo, aí, né? Vem ver futebol, você vai ver gol desse cara, que goleiro ele nunca foi, quer ver? Como ele nunca foi goleiro? Ele parou, pensou, artilheiro. Um abraço, galera, valeu. Ó, importante falar, agradecer, né? Agradecer meus amigos de chapa lá, todos eles, em especial o Fred, que é o coordenador da minha chapa, o Renato, que tá comigo no comitê lá, dando uma força. Renato, você é parceiro. Qual que é o horário que tá lá pra quem quiser passar ali no comitê, bater um papo com vocês? Ó, gente, eu tô no comitê. Ali, né? Eu tenho feito um trabalho, às vezes, de segunda-feira, de visitar os remidos aqui no bairro de Ipiranga, que é um bairro próximo daqui, né? E segunda-feira eu procuro visitar remidos, né, para poder conquistar esse voto. E eu tô no comitê de terça a sexta, das 10 às 18. Quem quiser passar lá, bater um papo, fica à vontade. Mais pra frente, acho que nós vamos estender esse horário aí, mais na retinha, né? Que é muito desgastante. E a gente tá no clube sábado, infalível, fazendo campanha, pedindo voto, corpo a corpo, voto a voto. A gente tá pedindo voto pro Augusto, que ele merece, pra chapa 05. E de sábado lá, então, no clube. E domingo, às vezes, muitas vezes vão pro clube, a gente faz um revezamento, né? O pessoal da chapa, a maioria vai sábado, alguns vão domingo. Eu vou alguns domingos, não vou todos. Eu também preciso, né, descansar um pouco, porque tá bem puxado. Futebol tá jogando hoje em dia? Eu tenho um grupo de futsal lá no Corinthians. Eu jogava 3-4 vezes por semana. Eu tive 7 lesões de reto femoral, de posterior, por causa de um desgaste aí na bacia e na cabeça do fêmur, então eu tive que diminuir, mas eu continuo fazendo meus golzinhos, e lá no Parque São Jorge, não no Bernardão. Sábado foi no mini ginásio. Eu tenho já uns 300 gols filmados no Vladimir Marques. Cada vez que eu piso lá é um negócio de arrepiar, viu? Pô, você jogar com a camisa do Corinthians no Vladimir Marques não tem preço. Você representar ali, mesmo que seja um associativo, é uma coisa de louco. Então é isso, fazer esses agradecimentos para os meus amigos, né, repito, Fred, o Renato, o pessoal todo do comitê, lá já falei de todas as chapas, e é importante falar que, olha, vocês estão de parabéns, Tadeu, Luiz e Danilo. Obrigado, porque eu só vi verdade aqui. Eu fiquei muito feliz de, sabe, ter um programa tão natural, tão autêntico, tão verdadeiro. E eu desejo do fundo do meu coração o maior sucesso do mundo para vocês. Obrigado mesmo. Porque vocês merecem. Fala amém. Fala amém. Boa, parabéns. Obrigado, cara. Ele merece que palmas. É isso. Boa.